Boa noite, meus irmãos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso culto. Então, estava transmitindo ao vivo, mas infelizmente não deu para dar continuidade. Assim, nós iremos deixar gravado aqui para que você possa ter oportunidade depois de estar acessando e poder ouvir a palavra do Senhor. Então, peço a você que abra aí a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, verso 1 a 2. Apenas 2 versículos iremos meditar nesta noite. Colossenses capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Amém. Queridos, Paulo aqui escreve esta carta para a igreja de Colossos, nas Colossenses. Ele não conhecia pessoalmente todos os irmãos daquela igreja pessoalmente. Epáfras, como se fosse a pessoa que plantou aquela igreja, que deu início ao trabalho aqui, que era discípulo de Paulo, colaborador do evangelho com Paulo. Isso está registrado em capítulo 1, verso 7 de Colossenses. Ele foi que plantou a igreja de Colossenses, né? Quando essa carta foi escrita, Paulo estava preso em uma das prisões em Roma por causa do evangelho de Cristo. Então, essa carta é uma das cartas das prisões para a qual Paulo escreveu para as igrejas e, inclusive, aqui para a igreja de Colossos, né? Em uma das visitas a Paulo na prisão, Epáfras possivelmente relatou, né, o que estava acontecendo, a dificuldade que estava tendo na igreja, e por causa de alguns falsos mestres que estavam ali distorcendo e diminuindo a supremacia de Cristo. Eles falavam que que a obra de Cristo não era suficiente para salvar o homem. Então, para isso, eles exigiam ritos da tradição judaica, da religião judaica, para cumprir, assim, a salvação que Cristo começou. Então, eles assim, exigiam que os irmãos em Cristo, os cristãos, guardassem dias, o sábado, cumprissem festas religiosas, a circuncisão, e entre outras coisas. E Paulo escreve também para que aqueles irmãos se revestissem de todo o poder do Senhor, da nova criatura em Cristo, que abandonasse o velho homem para se revestir da roupa que Cristo nos dá. Então, Paulo escreve diretamente para fortalecer a fé dos irmãos e também para combater essas heresias que estavam sendo disseminadas no meio daquela igreja. Então, esses versículos 1 e 2 de cara mostra que Cristo é soberano sobre tudo e todos e que nos reconcilia com Deus, né? E pensando nisso, o título desse sermão é que Cristo é o nosso Senhor e soberano. Cristo é o nosso Senhor soberano. Então o verso 1 vai nos mostrar que Cristo é o Senhor soberano que escolhe os seus servos. Olha só o que diz o verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Paulo dá início a essa carta aqui, iniciando para quem ele escreve, afirmando que a autoridade que ele tem não vem dele mesmo, mas o próprio Deus que delegou, que deu a ele. Por isso que ele fala que ele era apóstolo de Cristo Jesus, que a autoridade que ele tinha não vinha dele mesmo, mas o próprio Jesus o deu a ele. Lá no seu encontro com o próprio Jesus, quando Jesus apareceu para ele, lá em Atos capítulo 9, versos de 1 a 31, acontece essa história. Quando ele estava a caminho para prender os irmãos,
o próprio Jesus apareceu para ele e o chamou para andar com ele, né? E Paulo e os 12 discípulos, né? Aqui Judas Iscariote está fora, mas Matias incluído aqui, eles foram incumbidos, receberam essa responsabilidade de ser chamado apóstolo de Jesus Cristo para escrever da parte de Deus como responsáveis para a igreja. Então eles eram representantes legais, autorizados para escrever palavras diretamente do Cristo Jesus para a sua igreja, né? Pois eles eram homens que tiveram contato direto com Jesus, ou seja, estiveram pessoalmente com Jesus, face a face, e deles receberam essa incumbência, né? Essa responsabilidade de falar do próprio Deus, né? Assim, a ideia é que eles eram mensageiros oficiais do soberano, do rei soberano, e atuavam como procuradores que detinham a mensagem real da parte do rei para o seu povo. A palavra apóstolo, meus irmãos, significa alguém que exerce a função de um mensageiro especial. Em geral, é um registro ao grupo de seguidores diretos de Jesus Cristo, mas ampliado, como no caso aqui, a Paulo também, que ele recebeu depois, a caminho de Damasco, essa que Jesus apareceu para eles também. Então, eles tinham essa função específica. Assim, dessa forma, nós entendemos que hoje não existe mais apóstolo com essa definição de que Jesus apareceu diretamente para a pessoa, autorizando que essa pessoa fale e escreva palavras com autoridade que é a mesma que a Bíblia. Não tem isso hoje. Então, tudo que Deus quis falar para nós está na palavra dele, a Bíblia Sagrada, na qual eles usaram esses homens para falar para nós. Isso está lá em 2 Pedro, capítulo 1, 19 e 21, vai falar sobre isso, que Deus usou homens inspirados por ele para trazer a sua palavra. Diz assim, 1 Pedro, na verdade, versículo 19 até o verso 21, diz assim: Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Dessa forma, hoje, entendemos que a Bíblia é aquilo que Deus quis falar para o seu povo. Então, hoje, não existe apóstolo no sentido de escrever e de falar da mesma autoridade que a Bíblia. Não tem. Por isso que nós estudamos a Bíblia, nós lemos a Bíblia para ver o que Deus tem para nós. Assim, se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer ouvir Deus falar, leia a Bíblia, estude a Bíblia e ore para que Deus fale contigo. Sim, além de ser chamado diretamente pelo próprio Cristo, vemos aqui que para ser apóstolo, ele é escolhido pelo próprio Deus. Então foi o próprio Deus que chamou o apóstolo Paulo para ser apóstolo. Aí na continuação do versículo diz que foi pela vontade de Deus. Ou seja, ele é apóstolo de Cristo Jesus não por vontade própria, mas por vontade do próprio Deus. Deus, ele autorizou, chamou Paulo para levar a mensagem da cruz para os judeus e principalmente para os gentios, os não-judeus. Nós, no caso. Então, não foi Paulo que desejou ser servo de Deus, e muito menos foi ele que desejou ser apóstolo de Jesus Cristo, mas foi o próprio Deus que o chamou para realizar essa tarefa, esse trabalho.
Dessa forma, queridos, nós temos essa mesma responsabilidade. Não que a nossa palavra é equivalente à Bíblia. Não, mas nós temos a responsabilidade de anunciar o que está escrito aqui neste livro. Primeiro, ter um relacionamento com Deus. Segundo, viver o que aqui está. Terceiro, falar para outras pessoas o que a Bíblia diz, o que o Evangelho diz. Dessa forma, nós temos essa responsabilidade. O interessante, queridos, que mesmo com todas essas credenciais que dispensaria qualquer testemunha humana e que provavelmente deixaria qualquer pessoa orgulhosa, né? O próprio Deus chamar para ser apóstolo, para que a palavra dele seja a mesma que Deus falando através dele. E aqui Paulo não demonstra arrogância, pelo contrário, demonstra humildade, porque ele fala que ele é servo de Deus e que ele não está sozinho para realizar essa obra. Por isso que no versículo aí aparece que o irmão Timóteo, para mostrar que ele não estava sozinho nesta obra. Interessante que Timóteo era um jovem que o próprio apóstolo Paulo discipulou e ele seguiu Paulo em seu ministério. Com isso, queridos, não significa que Paulo e Timóteo escreveram essa carta, mas é que Paulo está demonstrando que apesar de ter a aprovação total de Deus, do próprio Deus, ele não está sozinho em seu ministério. Timóteo e outros irmãos estavam com ele e eram testemunhas que autentificavam o ministério apostólico de Paulo. Ele não andava sozinho, mas ele trabalhava em equipe. Nós sempre vemos isso, principalmente no livro de Atos. Você vê Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, e João Marcos, Paulo, Priscila e Áquila, Apolo e outros irmãos. Ele sempre está junto com outras pessoas. Até em alguns momentos em suas prisões que ele estava sozinho, mas ele sempre recebia visita dos seus irmãos em Cristo. Assim, podemos fazer uma aplicação para nossas vidas hoje, trazendo para os nossos dias. Aprendemos que alguns princípios importantes nesse versículo aqui, no versículo 1. Aprendemos que é o Senhor que nos chama para si, que nos chama para ser seus filhos e propagador da mensagem real do Evangelho, para anunciar o que está aqui neste livro, para anunciar o Evangelho e vivermos também. Não somos nós que escolhemos Deus, mas é o próprio Deus que nos escolheu para ser servos dele. Foi ele que nos amou primeiro e nos chamou para vivermos em santidade diante dele. É ele que nos chama. Viver em santidade e em amor ao próximo. Aprendemos também que na caminhada cristã, irmãos, não devemos viver isolados, viver sozinhos. E devemos amar os nossos irmãos em Cristo como Cristo nos amou. Porque em Cristo nós nos tornamos novas criaturas, fomos chamados para viver na contramão deste mundo e da nossa velha natureza pecaminosa. Por isso que Cristo, irmãos, é o nosso Senhor e soberano que nos reconcilia com Deus e nos dá a graça e paz. E também nos capacita para viver o seu Evangelho. O versículo 2, seguindo nessa mesma sequência, nós vemos que Cristo é o Senhor soberano que concede graça e paz aos seus. No versículo 1, nós aprendemos que Cristo é o nosso Senhor e soberano que escolhe os seus. No versículo 2, aprendemos, na verdade, que Cristo é o Senhor soberano que concede graça e paz aos seus. Olha só o que diz o versículo 2. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Aqui ele mostra para quem ele escreve essa carta. Paulo não conhecia pessoalmente aqueles irmãos, como eu já disse.
Contudo, como o apóstolo de Jesus, ele se sentia responsável por eles também, porque seu ministério não se concentrava apenas em um local, mas se estendia para toda a igreja de Deus. Epáfras era um amigo e companheiro de ministério. Foi que praticamente plantou a igreja em Colossos. Ele estava sofrendo com algumas questões culturais e religiosas também. Questões que estavam minando a fé deles em Cristo. Em uma das visitas que ele fez a Paulo na prisão em Roma, ele relata essas dificuldades a Paulo. E dessa forma nasce essa carta aos Colossenses, para dizer que somente Cristo é o nosso Senhor e soberano, e não precisamos de mais nada para chegar a Deus. Detalhes sobre isso nós veremos no decorrer do estudo dessa carta, meus irmãos. Entenda, levantou naquela igreja, estava levantando-se naquela cidade, naquela igreja, que Cristo não era suficiente para salvar o homem. Por isso que Paulo escreve essa carta. Portanto, esse versículo inicia afirmando que estamos entre dois mundos. O mundo presente que vivemos e o mundo do porvir, que começa em Cristo Jesus. Ele diz, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossenses. Ou seja, vocês estão em Cristo, vocês são cidadãos dos céus. Vocês estão agora em uma nova vida em Cristo, mas vocês também estão em Colossenses. Você vive, na verdade, em Colossos, né? Você vive neste mundo, mas vocês não são deste mundo. Vocês são cidadãos dos céus. Mesmo não conhecendo aqueles irmãos pessoalmente, Paulo sabia que entre eles havia verdadeiros crentes, verdadeiros cristãos, discípulos de Cristo, pois todos os que estão em Cristo foram chamados para viver em novidade de vida. Foram chamados para matar, sacrificar a sua velha natureza pecaminosa. Ou seja, nós já estamos em Cristo Jesus, somos salvos, redimidos. Contudo, ainda vivemos neste mundo. Estamos em Cristo, somos salvos, redimidos, mas ainda estamos neste mundo. E por isso, como servo de Jesus, devemos viver neste mundo como servos fiéis, em santidade, e não nos conformar com este mundo, mas transformar-nos na renovação da nossa mente que está em Cristo Jesus. Ele usa aqui uma estrutura de saudação que era muito comum no mundo romano da época, mas ele usa na maioria das suas cartas sempre a expressão que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com vocês sempre nos finais ou no começo de suas cartas. Para quê? Para abençoar e reafirmar a posição que eles estão em Cristo. Para mostrar, quando eu desejo graça e paz aos meus irmãos na fé, eu estou reafirmando, lembrando em quem eles estão. Aqui ele diz que a graça e paz de Deus, graça no conceito bíblico, irmãos, significa um favor imerecido, dar um presente generoso a alguém, mesmo que essa pessoa não mereça tal presente. Foi exatamente isso, meus irmãos, que o Filho de Deus nos deu, que nós recebemos por meio da cruz de Cristo. A Bíblia afirma, meus queridos, que todos os homens estão por natureza mortos em seus delitos e pecados e estão debaixo da ira de Deus. E que naturalmente nós éramos inimigos de Deus, estávamos todos caminhando destinados à perdição eterna, ao inferno. Mas Deus nos resgatou para si, Ele nos chamou para si. Nós não tínhamos paz com Ele, mas em Cristo Jesus recebemos a paz com Deus e também com nossos irmãos. Olha só, nós não tínhamos paz, né? Graça e paz, né? Nós não tínhamos paz com Deus e muito menos com as pessoas. Mas em Cristo Jesus
nós recebemos a graça de ser salvo, nós recebemos a paz de Deus, reconciliação com Deus e somos capacitados a viver em paz com os homens, com nossos irmãos e com as pessoas em nossas voltas. É isso que diz aqui essa expressão graça e paz. Somente por meio de Jesus nós somos reconciliados com Deus e recebemos a paz de Deus que excede todo entendimento. Por fim, para terminar, no final do versículo ele diz que Deus é nosso Pai. Olha só que diz, nosso Pai esteja com vocês. Está reafirmando que eles são irmãos em Cristo e que Deus é o Pai soberano. Ele afirma que todo aquele que confessa a Cristo como Senhor e Salvador, agora são filhos de Deus. Paulo aqui, queridos, é um judeu que está escrevendo para gentios. Não sei se os irmãos sabem, mas os judeus tinham raiva dos gentios. Os judeus consideravam os gentios como um cachorro. Agora, como ninguém, na verdade, né? Agora aqui, Paulo, um judeu que foi resgatado por Cristo, foi transformado por Cristo, está falando que aqueles gentios que não são judeus são irmãos dele, são filhos do mesmo Pai. Por quê? Por causa de Cristo Jesus. Ou seja, aqui vemos que quando nascemos de Cristo Jesus, nos tornamos novas criaturas. E com isso é quebrado as barreiras raciais, barreiras econômicas, classes sociais, de cultura. Agora, todos aqueles que confessam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador são irmãos em Cristo. Na igreja do Senhor existem filhos, existem servos do Deus Altíssimo. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais diante do Senhor. Somos servos do Deus Altíssimo. É isso que mostra que agora em Cristo existe apenas um só povo, que é o verdadeiro Israel de Deus, a nação santa, a geração eleita, o povo de propriedade exclusiva de Deus, que foram chamados para adorar a Deus e testemunhar do autor da nossa fé. É isso que diz aqui esses dois versículos. Com isso, queridos, meus irmãos, aprendemos que, nesses versículos, aprendemos que estamos em dois mundos. Vivemos neste mundo e devemos testemunhar de Cristo neste mundo, mas não somos deste mundo. Entenda? Vivemos neste mundo e devemos cumprir com nossas obrigações aqui neste mundo. Contudo, aqui não é o nosso lar. Aqui nós vivemos uma vida passageira. Nós estamos de passagem neste mundo, pois agora estamos em Cristo. Iremos para o céu com Cristo. Quando Cristo voltar, buscar a sua igreja, e esse mundo for destruído, for restaurado por Deus, nós iremos morar no novo céu, na nova terra, com Cristo. Agora, Jesus é o nosso lar. Jesus é a nossa morada. Ele é a nossa esperança. E que um dia estaremos para sempre com Ele no novo céu e na nova terra. O céu só é céu por causa de Jesus Cristo, por causa do Deus eterno. Porém, querido, essa nova vida em Cristo Jesus, inicia-se aqui neste mundo. Quando nós nos rendemos a Ele. A realidade do céu é vinda para agora. A realidade dos céus em Cristo Jesus é nos dada através de Cristo. Através de Cristo, para testemunharmos de Cristo aqui neste mundo que está em trevas. Agora em Cristo temos a certeza e a garantia que a graça que nós recebemos imerecida
e a paz de Deus, que excede todo entendimento, estará conosco até a sua volta para sempre. É isso que nós vemos aqui. Pois ele mesmo prometeu que estaria sempre conosco. E isso, meus irmãos, meu amigo, deve nos impulsionar a viver como Cristo viveu, a andar como Cristo andou, em novidades de vida, para que as pessoas em nossa volta vejam e ouçam do amor transformador de Deus. Transformador de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nesses dias nós estamos vivendo, saiba que a graça e a paz de Deus foi nos dada. Que independentemente das circunstâncias que vivemos, Ele está conosco. Que a graça, o favor imerecido de Deus, nós recebemos. E Ele nos capacita para viver em comunhão com Ele, com nossos irmãos e para proclamar Jesus. Que Deus te abençoe. Que você possa ter a certeza que Cristo está com você e que a graça dele que você recebeu quando foi salvo não ficou lá no passado, ela te acompanha. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração até a volta dele. Que Deus te abençoe e que você possa saber que Cristo está com você. Amém.